Bom dia, sexto ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre números primos, tá? E como que a gente faz a decomposição em fatores primos, tá? Então, vamos lá? Na última aula, nós falamos de divisibilidade, tá? Como que a gente poderia dividir os números com algumas regrinhas. Então, vamos lá. Números primos são números que só dividem por um e por ele mesmo, tá? Não tem mais nenhum número, nenhum divisor. Então, ó, um exemplo é o 5. Quem é que divide o 5? O 1 e o 5. Então, o 5, ele é um número primo. Outro exemplo disso é o 7, ó. Quem é que divide o 7? O 1 e o 7. Então, o 7, ele também é um número primo. Presta atenção. O único número par, tá? Par, que é primo, é o 2, tá? Porque quem é que divide o 2? O 1 e o 2. Ele é o único par primo, tá? Todos os outros números primos vão ser ímpares, tá ok? E agora nós vamos ver a decomposição em fatores primos. Decompor o número, tá? É a gente dividir ele em alguns fatores. Dessa forma aqui, ó. Se eu tiver que dividir o 20, tá? Decompor o 20 em fatores primos. Primeiro eu vou dividir ele por 2. Se eu dividir 20 para 2, sobra 10, não é isso? Não dá 10 a divisão? Agora, eu vou dividir 10 para 2, que dá 5. Vou dividir o 5 para quem? Quem é que divide o 5? O 1 e o 5. Então, eu vou dividir ele para 5. Sobrou 1, né? Deu 1. Quando a gente chega no 1, a gente acabou de decompor os números. Entendido? Então, quando a gente chega no resultado 1, que a divisão deu 1, é porque a gente já decompôs esse número em fatores primos. E a resposta disso aqui é o quê? Ó, 2 vezes 2 vezes 5, ok? Colocando na forma simplificada, 2 ao quadrado, porque 2 ao quadrado é 2 vezes 2, vezes 5. Então, a decomposição do número 20 é isso aqui, ok? Vou fazer um outro exemplo para vocês entenderem. Aqui ficou tranquilo, né? Números primos são números que só dividem por 1 e por 5. Então, eu vou fazer aqui uma outra decomposição para vocês entenderem, ó. Eu vou decompor o número 30, tá? Então, eu coloco 30 em uma linha. O 30 é um número par, então todo número par eu sempre vou começar por 2. Então, ó, vou colocar o 2 aqui. 30 dividido para 2 dá quanto? 15, isso aí. Agora, presta atenção, o 15, ele é um número par? Termina com 5, é par? Não. Então, não pode ser por 2. Aí a gente vai tentar por 3. Lá nas regrinhas, qual era a regrinha para dividir por 3? A gente soma os algarismos e se a resposta aparecer na tabuada de 3, é porque ele divide para 3. 1 mais 5 dá 6. 6 aparece na tabuada de 3? Sim. Então, esse número divide por 3. Então, se eu dividir 15 para 3, a resposta é 5. E o 5 eu vou dividir por quem? Por 5, que vai dar 1. Opa, cheguei no 1. Quando eu chego no 1, significa que eu acabei. Eu coloco esse traço. Então, quem são os meus fatores primos? O 2, o 3 e o 5. Posso colocar de forma simplificada? Não, porque eu não tenho nenhum número igual. Então, a minha resposta é essa daqui. Certinho? Vocês vão assistir agora um videozinho que eu vou colocar sobre o crivo de Eratóstenes, tá? É um jeito da gente descobrir todos os números primos.
tá bom? Aí quando acabar o vídeo, a gente vai lá pro grupo do WhatsApp que eu vou colocar as páginas do dever, tá ok? Beijos, até amanhã. Bom, alunos, nós vamos agora montar um videozinho sobre o crivo de Eratosthenes, que é uma regrinha que a gente utiliza para descobrir todos os números primos entre 1 e 100. Como que a gente começa? Primeiro numerando essa tabela toda aqui, da seguinte forma, ó, nós vamos numerar aqui com 1, né, até o 100. Eu vou utilizar uma ferramenta aqui para fazer isso rápido. É claro que você, quando estiver fazendo no seu caderno, no seu livro, fica um pouco diferente, né? Ó, fiz a numeração e vou fazer os números até 100. Todos. Vou ficar aqui, ó, vou até o número 100. Deixa eu chegar para cima aqui, acabou sobrando. Ó, numerei todos até o 100, de 1 ao 100. Agora, desses números numerados assim, a primeira regra é a gente pegar o número 1 e jogar fora. Certo? Certo. Bom, vamos começar pegando esse número 1 e, ó, fazendo com que esse número 1 seja descartado, porque ele não é nem primo nem composto, né? Pronto, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Ele foi descartado. Depois, a gente vai pegar o número 2, que é o primeiro número primo par. Nós vamos circular o número 2 e depois nós vamos pintar todos os números que são múltiplos de 2, ou seja, todos os números pares. Vamos fazer, ó. Eu circulei o número 2 e pintei todos os números pares. Por coincidência, são essas colunas todas, certo? A seguir, nós vamos pegar vamos circular o número 3 e vamos também pintar todos os números que são múltiplos de 3. Joia? Vamos fazer. Número 3 e pintei de amarelo todos os números que são múltiplos de 3. Bom, depois eu vou circular o número 5 e pintar todos os números que são múltiplos do 5. Como vocês sabem, os números que são múltiplos do 5, eles terminam em 5 ou 0. Só que os números que são múltiplos do 5, metade deles já estão pintados, né? Então a gente vai pintar só aqueles que estão em branco. Vamos ver. Ó, circulei o número 5 e pintei só os números que não estavam pintados, que são múltiplos do 5. Sabendo que a última coluna toda é múltipla do 5 também, né? Bom, por último nós vamos pegar o número 7, vamos circular o número 7 e vamos pintar todos os números que são múltiplos do 7, que não estão pintados, é claro. Muito bem, aí está. Bom, o que a gente vai fazer agora é perceber que alguns números ficaram sem pintar, não é isso? Esses números mais aqueles circulados são os números primos, então eu vou circular todos eles. Ó, todos circulados. Todos esses números circulados são os números primos, quer dizer, eles possuem apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Diz pra mim uma coisa, existe algum número primo que é par? Sim, existe. Quem é? O 2. Só o 2, ele é par e primo ao mesmo tempo. Todos os outros números são ímpares. Agora, eu só fiz até o 100. Existem outros números além do 100 que são primos também. Só que a gente fez até o 100. Inclusive isso é infinito, porque esses números são números naturais. Certo? Bom, são 25 números primos. Joia? E eles vão servir depois para a gente trabalhar com aquelas decomposições e fatores primos. A gente faz um outro vídeo sobre isso depois. Legal? Bom, eu fiz esse vídeo aqui na turma F6.5. Ok, então até o próximo vídeo.